E o tema da nossa pregação está lá. Um Deus que caminha conosco na prova. A gente estava conversando durante esses dias e a gente falava assim: nós não queremos, eu não quero vir aqui contar a minha história. Nós queremos vir aqui falar do que Deus fez. E se é algo que Deus fez, Ele fez na minha vida, Ele fez na sua vida, Ele fez na vida dos personagens bíblicos. Então, para que a gente conte um pouco, nós vamos utilizar e contar e falar um pouco de um princípio bíblico que já aconteceu na vida de outros personagens. Eu só gosto de escrever e preparar um estudo, um sermão, ou seja o que for, quando tem um start de Deus. E já faz umas 2 semanas que está marcado esse culto e nada de Deus falar nada. E eu estou em casa, de licença, e eu falei, agora eu vou dar tempo de estudar, falar muito, e quando Deus me der o tema. E vocês não sabem que só ontem à noite, na virada da quarta para a quinta, que Deus falou. Eu falei, nossa, está demorando, né? Mas tudo bem, Deus falou para mim. A questão é a fornalha. Você passou pela fornalha. Eu falei, gente, mas foi centro cirúrgico, foi UTI, não tinha nada de fornalha lá. Mas Deus começou a trazer a luz e o paralelo da fornalha que tinha, pela qual eu passei. E assim foi, eu quero compartilhar com vocês. Quero primeiro ler esse texto, que diz assim: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu fiz questão de colocar esse versículo de início, porque às vezes a gente tem a ilusão de um evangelho triunfalista. Vem para Jesus e vai ficar tudo bem, nada vai te acontecer, você não vai ter desemprego, você não vai ficar doente. Na sua casa, seu marido vai virar um santo, sua mulher vai ficar calada, vai ser tudo uma coisa de Deus. Eu vou ver quem no Rio estava cochilando. Cutuca aí o seu marido, se ele não te falou nada, alguma coisa tem de errada. Né? Então, queridos, quando a gente vai para Jesus com essa intenção, com esse pensamento, quando algo de errado, diferente, quando a prova, quando a aflição chega na tua vida, você fala, não quero mais brincar então. Estou pensando que ia estar tudo certo e agora acontece isso? Agora fiquei doente? Agora meu saldo está negativo? Estou desempregado? Não, assim eu não estou gostando. Mas a palavra é muito clara, olha lá. Ó. No mundo tereis aflições. Mas a diferença que tem, é lá, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus se compromete a estar contigo no meio da tua aflição. Deus se compromete a estar contigo no meio da tua prova. E se você receber e se apropriar disso, você vai viver de forma diferente a sua prova. As coisas não serão da mesma forma. Amém? Você recebe isso para a sua vida? Deus sempre trabalha com o princípio da multiplicação. Ele escolheu um povo para salvar só aquele povo? Fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu alguém para abençoar e levar a sua palavra aos outros. Hoje você acha que mudou? Só quem está aqui tranca a porta aí da igreja, que se esses aqui são os salvos, o resto vai tudo para o inferno. Não. Ele nos escolheu, nos chamou para que nós sejamos luz, sal lá, e que a gente possa influenciar aquelas pessoas para que elas venham para Jesus. Amém? E para que a gente possa ser exemplo. Para que a gente possa chegar para alguém que está passando por um momento de dor e falar, olha, acredite, porque Deus pode estar contigo nessa situação. Então, lembrando lá do caso de... Olha o relógio. Lembrando para aquele caso lá de Daniel, vamos ler. Robson, lê para mim, por favor. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente.
Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chamando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. São presos, estão lá amarrados, de repente caem na fornalha. Eles ainda, para dificultarem, pegaram as roupas deles, chapéu, coisa, tudo amarrado. Chegou lá uma ação sobrenatural de Deus. A presença de Deus foi tanta que eles foram soltos. A prova na nossa vida serve para fazer essas coisas. Eu fico, assim, tentada a falar um pouco de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se bem que eu acho que a maioria conhece, mas vai que você está meio esquecido, igual eu fiquei esses dias aí. Esses eram homens do povo de Deus que tinham sido levados cativos por um povo estranho. Porque cada povo que conquistava, que dominava um território, eles tinham estratégias de guerra. Tinha uns que iam e ficavam morando na cidade deles e criavam impostos e criavam todo tipo de opressão sobre eles, mas ficavam lá junto com eles. Tem outros que não, que simplesmente, como aqui no caso deles, eles pegavam os príncipes. É muito fácil, um povo sem uma mente pensante, sem alguém que possa produzir mudança, eles não vão ficar subjugados para sempre. Então pegaram os maiores pensadores em todas as áreas e levavam cativos para o seu principado. Então e vamos mudar o nome deles, vamos ensinar a nossa cultura, porque eles vão perder a identidade, vão deixar o povo deles lá pobre, morando lá, e vão ficar aqui morando com a gente. Rico, comendo do bom e do melhor, e nós vamos adquirir a riqueza e o conhecimento dos povos. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam nessa situação, e mais Daniel. Diz o texto aqui que era uma situação muito complicada, porque o que eles fizeram? Os invejosos, porque eles já estavam numa posição de destaque, porque tinham honrado a Deus, tinham feito o jejum, tinham buscado a Deus e tinham ganhado uma posição, e eles falaram: olha, rei, tem muita gente aqui te ajudando, muita gente inteligente, mas nós sabemos que tem gente aqui que não te serve. Porque os reis, antigamente, eles eram reis adorados, que deviam ser reverenciados. E aí foram falar para ele: tem gente aqui, não sei não, viu, que não se curva para você não. Vamos fazer um teste? A vaidade do rei falou: não, imagina. E foram fazer o teste. Adivinha quem não passou no teste? Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes a gente acha que passar no teste e fazer tudo bem é fazer o que o mundo quer. E aqui eles provaram: não. Nós vamos nos manter íntegros. Vamos nos manter retos diante de Deus. E aí, quando souberam que eles não se curvaram, adivinha? O rei ficou muito bravo. Ficou muito bravo Nabucodonosor. Ele falou: e agora? Você aquece esse trem aí mesmo. Trem é um jeito mineiro de dizer do Nabuco, né? Vocês me desculpem a interpretação. Aquece o trem desse forno que nós vamos jogar eles aí. Estava tão quente que quem se aproximou para jogar, morreu queimado. Mas a postura deles não foi impressionante, gente? Se Deus quiser, Ele nos salva. Se não quiser, não salva.
Será que nós temos vivido assim? Ou a gente coloca para Deus as regras? Deus, se tu é Deus, olha só o que vai acontecer comigo. Não deixa eu passar essa vergonha. Faz alguma coisa. Mas eles estavam dispostos a viver ou a morrer? Por favor de Deus. Ataram, coisaram tudo e jogaram eles. E aí nós vemos a ação sobrenatural de Deus. Eita, Deus tremendo. Eu acho que os outros estavam lá, bem feito. Bem feito. Mais uns cargos aí, livre para nós. Mas Deus agiu. E eu quero contar um pouquinho agora da minha fornalha. Há um tempo, há uns anos, a gente tem passado por uma fornalhinha não tão intensa, mas leve. A gente tem tido uma sobrecarga de trabalho secular grande, mas muita atividade em casa. E eu já tinha adoecido um pouco por causa do estresse. Mas você vai no médico, ele fala, sua tireoide descompensou por causa do estresse, você está cansado por causa do estresse. A gente não dimensiona a potência disso, né? E vamos levando a vida e vamos caminhando. Bom, até que no dia 22 de fevereiro, a minha fornalha esquentou. Eu estava no trabalho e eu dei um estalo, eu falei, gente, eu acho que é dia do médico do Pedro Henrique. E peguei minha bolsa, que é bolsa de mulher, né? Achei a carteirinha dele, falei, nossa, era hoje mesmo à tarde, ele não pode perder, era de manhã. E aí, conversei lá no trabalho, porque eu não tinha avisado previamente, e saí para levá-lo ao médico depois do almoço. E aquela correria de sempre, que era a minha vida. Aí cheguei ao médico, passamos pelo médico, fui para casa. Cheguei em casa umas 4 horas. Mais cedo, bem mais cedo, porque eu estou saindo do serviço às 5h15. Até eu ir buscar as crianças na escola, eu vou chegar em casa às 6h30, 7 horas da noite. Então, era antes do que eu imaginava. E aí os meninos falaram, mãe, a gente tem escola, tem pesquisa de escola para fazer, a gente precisa ir no computador. Aí eu estava tão ruizinha, eu falei, ai, meu Deus, ainda pesquisa de escola a essa hora? Eu falei, então, dá aí a folha, vocês descansam aqui um pouquinho, que eu vou ver se eu sei do que se trata. Aí subi as escadas, fui no escritório lá em cima. Aí cheguei lá, comecei a me sentir mal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho melhor descer. É melhor ficar perto deles, que se acontecer alguma coisa, porque no final do ano eu tinha tido alguns desmaios, algumas coisas assim, eu falei, se eu desmaiar ou qualquer coisa, pelo menos eu estou perto deles, porque se eu estiver aqui em cima, o que eles vão fazer? Aí eu peguei, vim devagarzinho na escada, aí passei por eles no quarto, que estavam lá assistindo a TV. Eu falei, olha, a mãe não está se sentindo muito bem. Então eu vou dar uma deitadinha, vocês liguem para o seu pai e falam que eu não estou bem, tá bom? Mas pode ficar tranquilo. E fui para o quarto. Gente, quando eu fui no quarto, deitei-me. Quem estava lá comigo na cama era o espírito de morte. E eu vou dizer para vocês que a presença dele não é agradável. E eu tinha a plena convicção que eu ia morrer. E aquilo, eu não posso nem dizer, tinha uma dor de cabeça forte, mas era a sensação da morte. É difícil descrever. Também espero que você nunca saiba e morra sem saber, não. Que você seja arrebatado sem saber. Fica melhor, né? E aquela sensação, eu falei, Jesus. E eu sabia que era aquilo. Eu, por vezes, tenho visão aberta e eu já tinha visto o Espírito da Morte passar pela rua. Deus falou, o Espírito da Morte vai passar aqui essa semana, numa casa que a gente morava. E o Espírito passou, e morreram umas 4 pessoas naquela rua. Mas ele nunca tinha vindo para mim. E ali aquilo começou a apertar, e a minha cabeça, e de repente fez assim, tum, dentro da cabeça. Eu trabalhava na Secretaria da Saúde por 10 anos. Fiz meu mestrado na Faculdade de Medicina de Santa Casa, então eu não sou leiga. Não sou uma médica, mas eu não sou leiga de saúde. E eu falei, nossa, alguma coisa não muito boa aconteceu. E aí, gente, eu tinha 2 opções. Ou sentar e chorar, ou guerrear. E aí eu dobrei meu joelho e falei, Deus,
eu quero agora pedir a tua intervenção. E quando a gente está na luta, quando a gente está conquistando um território, quando a gente está lutando contra um principado, quando a gente está declarando um milagre, só há uma ferramenta que você pode fazer isso. Você tem que orar e orar a palavra. Deus é fiel e é fiel à sua palavra. Então, querido, aprenda a palavra, leia a Bíblia, faça parte dos cursos. Aqui na igreja tem tanto curso bíblico. E às vezes a gente vê os crentes dando tudo mamar para as pulgas em casa, assistindo novela, Big Brother, não sei das quantas, e deixando de aprender a palavra. Numa hora de precisão, filho, pode ser tarde, você pegar a chave bíblica para falar, deixa eu ver, conta, derrame na cabeça o que a palavra diz. Meu coração está disparado, deixa eu ver o que a palavra diz. E aí eu comecei a reivindicar. Deus, ajusta o capacete da salvação na minha vida. O teu capacete, a tua armadura diz, a tua palavra diz que tem um escudo, um capacete sobre mim. Minha cabeça está doendo, eu não sei o que tem lá dentro, o que está acontecendo lá dentro, mas eu sei o que diz a tua palavra. Eu sei que a tua palavra me promete proteção. E eu comecei a reivindicar. Deus, o Senhor tem promessa para a minha vida. O Senhor já falou que vai acontecer isso, aquilo outro. Eu vou ver meus filhos nisso. A minha vida vai servir para aquilo outro. E eu comecei a declarar e reivindicar aquilo que Deus tinha me prometido. E aí eu falei, vou confrontar Deus de novo. A palavra de Deus diz, nos seus mandamentos, que se você honrar pai e mãe, os seus dias seriam prolongados e seriam dias bons. Eu falei, Deus, eu te peço o prolongamento dos meus dias e eu te peço que eles sejam bons. Ou seja, eu estava pedindo para que Deus não morrer ali e não ficar toda torta. É a tua palavra diz. E eu tenho feito a minha parte. Eu honro os meus pais. Meu pai, já falecido, nos abandonou muito pequeno. Teve mais mulher e filho por aí do que tudo. Quando ele estava com câncer doente, adivinha quem cuidou? Nós, minha família, a família do meu irmão. Com cuidado, com finanças e com tudo. A gente podia falar, nós temos todos os motivos do mundo para ser rancorosos e tristes com ele e deixar ele arcar com aquilo que ele fez. Mas não é isso que diz a palavra. A gente não paga mal com mal. A gente paga mal com bem. E aquela postura me deu possibilidade de estar reivindicando de Deus aquela bênção. Eu não fiz naquilo pensando no depois, mas já que estamos aqui, né? Então eu falei, Deus, honra a minha vida. Honra a minha vida. E orando, e eu apaguei. Aí diz o povo, meu marido, meus filhos, meus pais, e tudo, porque eu só tomei consciência, isso era segunda-feira, 4, 5 e pouco da tarde. Eu tomei consciência de mim de novo na quarta-feira. Terça, não sei o que aconteceu. Quarta, período da manhã também. Eu recuperei a lembrança na quarta-feira, depois do almoço. Mas o Robson disse que ele chegou mais tarde do trabalho, os meninos contaram, ele chegou e me chamou e falou, o que aconteceu, não sei o que você comeu? Disse que eu respondi, olha que perigo, a gente não pode pecar, senão já pensou, você conta tudo que podia, que não... Aí ele falou, o que você comeu? Eu falei, eu comi um salgadinho, uma coisa assim. Porque como eu saí correndo para levar os meninos ao médico, eu não almocei, eu comi qualquer besteirinha. Aí ele falou, pronto, tá vendo? Por isso você está assim, não sei o quê, não sei o quê. Você quer alguma coisa? Eu, não, deixa eu ficar aqui quietinha. Fiquei lá quietinha. Diz que de madrugada eu levantei passando mal, com vômito e diarreia. Aí ele ficou preocupado. Mas ainda tudo estava na conta do salgadinho. No outro dia de manhã, quando ele me chamou, que eu não respondi, aí ele ficou preocupado.
Aí o que ele fez? Pegou, trocou os meninos, levou para a escola e voltou para casa para me levar para o hospital. Aí me pegou, não sei como ele conseguiu me trocar, sei direito, as coisas que Deus faz. E aí cheguei no hospital. Diz que eu cheguei no hospital, disse que tinha uma fila assim, disse que eu fui lá na frente e falei, olha, me atende primeiro que o meu caso é grave. O meu caso é grave, que não sei o quê. E aí eles atenderam, né, irmão? Atenderam, fizeram os exames, fizeram o eletro. Eu acho que não era eu, era Deus, né? Porque aí começaram a fazer os exames, fizeram os testes, até que resolveram, falaram para ele, acho que a gente melhor fazer um eletro. Quando fizeram o eletro, meu cérebro, gente, era uma poça de sangue. Eu tinha tido um AVC e o hemorrágico, que é o pior. E não vazou pouco. Vazou um tanto bom. Não dava para ver a mancha enorme. Aí vem aquele monte de notícia boa, né? Que dão essa notícia, agora nós vamos ter que fazer. Olha, mas fica preocupado que 30% de chances dela morrer, ela acabou de vencer. Porque quando derrama, 30% morre. Agora a gente tem outra cirurgia para fazer. Aí mais uns 25%, 30% de chance de morrer. E aí aquele corre, o Robson liga para minha mãe quase morre no meio da rua, liga para meu irmão, aquelas coisas todas. Chega toda a família lá e vão decidir nada, porque não tem o que decidir, né? Tem que tentar estancar e pronto. Aí o médico de plantão tentou, uma angioplastia para parar, não conseguiu. Porque a bênção ainda é que assim, o derramamento estava numa parte do cérebro perto de uma veia, que é a que leva a oxigenação para o cérebro. Então, eles entraram com o catéter pela virilha e foram até lá. Quando chegaram lá perto, o catéter, se fosse cauterizar, podia romper a outra veia. E aí, se ia ficar cauterizado, mas sem oxigênio no cérebro, também não ia adiantar. Aí, voltaram para trás, decidiram dessa metodologia, vamos começar outra coisa. Quando eu acordo na quarta-feira, depois do almoço, eu estou vendo aquele monte de gente, aquela falação, isso, e agora? Era minha família. Essa falação toda. Aí, eu ao longe, vi o médico sair da UTI ao lado, porque lá a UTI, elas não são baia, eles são quartos. Então, no quarto do lado, eu vi o médico saindo. Aí eu falei, mãe, a senhora vai atrás daquele médico, porque é aquele médico que Deus tem para me operar. Aí minha mãe falou, médico? Ir atrás daquele médico? Mas a gente estava numa UTI, gente, que podia ter, do meu lado, podia ter um cardiopata, podia ter... Como é que ela ia pegar um médico do outro para fazer uma cirurgia cerebral em mim? Eu falei, mãe, Deus falou, pode ir atrás dele. Minha mãe saiu correndo atrás do homem e falou, olha, moça, sabe o que é? Eu sou mãe daquela paciente ali, e ela mandou dizer que Deus falou que o senhor precisa operar ela. Aí ele riu, né? Aí ele falou, mas como assim? Ela falou que não sei o quê. E aí a conversa vai começar a ver. Adivinhe qual a especialidade do homem? Neurocirurgião. Se vocês verem o currículo do cara, espetáculo. Deus tem o melhor para a gente. Deus tem o melhor. E aí ele falou, não, mas agora a gente tem que ver, porque ele já tem cirurgião, ela já está com... Minha mãe, não pode deixar que a gente resolve, pode deixar a gente conversa com ele, não sei o quê. Aí o Robson entrou na jogada, foi e falou com outro médico falou assim, o Robson foi falar educadamente para ele, a gente queria uma segunda opinião. O senhor está falando que a possibilidade da minha esposa falecer na mesa é grande. A gente queria ouvir melhor outra coisa. Não, se for para ouvir outra opinião, eu estou fora. E não sei o quê. Aí o Robson ficou olhando, ele fez assim, o Robson falou, o senhor não quer então? Ele falou, não, se for outra, eu estou fora. Ele falou, então tá bom. Aí já foi, avisou para o outro, já está tudo certo, ele não quer. E pronto, resolvido. E o outro, no mesmo dia, no mesmo horário que ele tinha marcado a cirurgia, foi fazer. E foi uma benção, gente, porque esse primeiro, ele queria abrir a minha cabeça de fora a fora. Porque ele queria achar o lugar de derramamento e enxugar. Ele pensa que é louça, que a gente vai enxugando todo lugar que tinha espalhado sangue. E esse, mais moderno, mais jovem, queria achar o lugar da incisão, cauterizar a incisão e esperar que o cérebro absorvesse. E assim ele foi. Ele fez isso. E o outro, enquanto eu ficaria entubada há muito tempo, a previsão era bem complicada, eu não fiquei entubada, gente.
Eu saí do centro cirúrgico à noite. No outro dia eu já estava bem no quarto, não é isso, irmã? Graças a Deus, Deus fez um milagre tão grande. Deus fez um milagre tão grande. Queridos, que foi demais. Eu brincava aqui. Mesmo nesses dias que eu não me lembro, que de vez em quando vem algum flash. Quando eu cheguei na UTI, não sei o quê, abri os olhos e aí, conversando com as enfermeiras, tem alguém aqui do hospital? Acho que não conseguiram ver. Abri os olhos e elas, oi, tudo bem, não sei o quê, não sei o quê. Eu mesmo ruim gosto de falar. Falo doente, sem doente, não sei o quê. Aí, conversando com elas, não sei o quê, que eu falei, ai, glória a Deus. Aí ela falou, você é crente? Eu falei, sou crente, sou da Igreja Batista Palavra Viva, não sei o que, conversa mais um pouco. Aí ela falou, eu falei, por causa dos casais. Ah, eu sou pastora do Ministério de Casais. Pastor ainda? Vou te contar uma coisa, você só está aqui por causa de mim. Eu olhei para a cara dela e falei, então era mais fácil de trocar um telefone, um cartãozinho. Hã? Que a gente marcava um café, comava uma coisa. Queridos, eu vou falar para vocês que a gente evangelizou e pregou e falou e aconselhou mais de 10 enfermeiras, médicos e coisas. Saímos de lá com uma galera. Até onde as meninas, as discípulas estavam lá. Foi para você, não foi, Dani, que ela falou? Aí ela falou, porque as discípulas dela... Aí a enfermeira falou assim, as discípulas de fora ou as de dentro? Porque era todo dia, estava lá dormindo, aí chegava, vim aqui te contar que eu já fiz as pazes com meu marido, viu? A gente já está conversando, nossa, a gente estava separada há anos, ai que bênção, como foi bom perdoar ele. Eu estava com o namorado, e ele era da igreja. E aí os casos são muitos. Falei para elas, quando quiserem, já deixei meu telefone, vocês ligam, a gente se encontra, a gente não precisa vir para cá, não. Porque Deus tem propósitos. Até na tua prova, Deus quer estabelecer bênção. Mas se a gente ficar no resmunga, por que só comigo acontece isso? Por que não aconteceu com aquele meu vizinho chato? Ou você deixa de cumprir aquilo que Deus tem. Você deixa de cumprir aquilo que Deus tem. Eu posso falar uma coisa para vocês. É bom ficar enferma, não. É bom ter ficado na UTI 19 dias? Não é bom. Você passa por muita picada, muita coisa, fura a cabeça, faz isso, procura achar não sei o quê do cérebro no braço. Umas coisas meio doidas, né? Mas eu não tenho recordação de dor daquele período. Eu tenho recordação de ter cumprido e passado pela prova de Deus. De ter cumprido o chamado dele para a minha vida naquele lugar. E quem estava aqui domingo de manhã, aquilo que Deus falou no meu coração é o seguinte, que Ele trouxe a prova na minha vida e me levou num lugar de morte, porque naquela UTI era assim, um morria aqui, outro morria lá. Do nosso lado morreu um pastor, abençoado, tinha aquele que levou, ele sofreu um assalto na casa dele em Parque dos Príncipes, isso, policial. Ele estava ao nosso lado. E os vasos iam lá, orava por ele, depois vinha e orava pela gente, e os nossos iam lá, era uma bênção. Mas Deus levou. Lugar de morte. Um lugar onde a iminência de morte é muito alta. É o vale da sombra da morte. Eu te levei lá, para você ser luz e resplandecer a vida lá. E ela falou, agora você terminou esse trabalho aqui, mas você vai num lugar de vida, mas que muitas pessoas têm vivido morte lá dentro. Vivido morte, tendo sentimento de morte, mas às vezes não sentimento de querer acabar com a vida, mas sentimento de morte em algumas áreas da sua vida. Sabe assim, olha, já desisti de ser feliz. Ou já desisti desse sonho de ter um filho. Já desisti do sonho de conquistar o meu ministério. Muitas vezes nós abortamos os processos de Deus na nossa vida. Deus não tem isso para ti. Deus tem palavra de ressurreição.
E por isso Deus trouxe isso na Páscoa. Por isso Deus trouxe isso no nosso coração. Deus tem casamento para a sua vida. Deus tem saúde para a sua vida. Deus tem alegria para você. Deus tem amor para o seu casamento. Acredite. Casamento é para ser lugar de amor, para ser lugar de bênção. Não é aquele lugar que você fala, lá vamos nós de novo. Né? Tem gente que bufa assim, na sexta-feira, vai falar, ai, agora mais um fim de semana, Deus. Dai-me força. Mas não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso que Deus tem para a sua vida. E Deus te trouxe aqui para fazer um milagre na sua vida. Vou dizer que é mais fácil você aprender aqui, hein? Não, deixa para aprender lá na hora da dor. Combinado? Senão as enfermeiras pedem para vocês lá, você fica esperando vocês para dar uma palavra para elas lá no UTI. E assim foi, queridos, olha lá. Olha lá, orar a palavra e o capacete da salvação. Esta foi a fórmula que eu usei para sair da fornalha que se estabeleceu na minha vida. E o que é muito, muito, muito bom, que da mesma forma que Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, gente, ele estava lá comigo. Além da presença, além do conforto, eu não fiquei desesperada. Eu não chorei. Ainda falava para o Rosa, mas gente, mas vocês choram tanto. Porque todo mundo chorava tanto. Eu falei, o que está acontecendo? Tem mais coisa e eu não sei? Porque Deus traz paz ao nosso coração. Deus traz paz ao nosso coração. E a palavra de Deus ardendo em nós. Ela traz alimento, ela traz segurança. Sabe outra coisa boa demais? É fazer parte do corpo de Deus. É saber que vocês estavam orando. Outras igrejas estavam orando. Gente, o testemunho está correndo por aí. Tem igreja no Mato Grosso, tem várias igrejas aqui em São Paulo. Eu falei, até eu conseguir dar esse testemunho para todo mundo, porque a gente é conhecido em outros ministérios, conhece outras pessoas e tem gente em outras igrejas, e aí despertou a igreja para orar. E é uma bênção. Na África, é isso aí. Missionária, né? Então, a gente ainda está repercutindo aquilo que Deus fez e na vida das pessoas que Deus fez. Os irmãos, então, de longe, os de perto e os de mais perto, querem honrar a vida dos nossos discípulos. Gente, eles encheram a gente de tanto amor que eu estou até mimada. Estou até mimada. Eu não cozinho mais, né, meninas? Elas fazem plantão, se revezam para ficar em casa. Revezam para tudo. Desde lavar chão, passar roupa, ficar comigo, para orar comigo. Porque esse é o corpo. Esse é o corpo de Deus. Em que você serve e você é servido. Amém? Vamos lá, Rick? E para a gente terminar, nós vamos falar o que essa prova pode fazer. Em que ela altera? O que ela muda? O que acontece? Ela muda a vida de quem passa. Vocês não acham que eu tive minha fé aumentada? E eu brinco com o pessoal que eu falo assim, no final do ano, eu fiz um propósito com Deus, que eu falei, quero ler mais a Bíblia, quero orar mais, quero viver um milagre de Deus. E, nós estamos no março ainda, agora mudando para abril. Tanta coisa já aconteceu. Eu falei que ano que vem vou pedir. Eu quero viver um milagre da plástica, quero viver... A gente pede, Deus dá, viu? Então, Deus proporciona a forma de crescermos em Deus. Olha lá, aproximação de Deus e realinhamento de propósitos. Gente, quando a gente está buscando a Deus e quando a gente vive um milagre de Deus, Deus realinha os nossos propósitos. Se você está meio fora do esquema, Deus enquadra e te realinha, te reorganiza naquilo que você tem que fazer, nas prioridades. E eu estou numa fase de realinhamento agora, porque eu não posso caminhar do jeito que eu estava caminhando. Estou pedindo a Deus, Deus, o que eu faço? Dos meus dias, dos meus horários,
Mas Deus tem algo diferente para nós. E de quem está ao redor. É a visão do poder de Deus. Queridos, não tem um médico, um profissional de saúde que quando lê o meu laudo fala, mas você não está morta? Não, estou vivinha da Silva. Mas não pode ter acontecido isso e você está assim, e sem nenhuma sequela? Esse é o Deus. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. É assim que Deus faz. Sem nenhum dano. Como que ele faz, a medicina pode não saber, mas ele é especialista em milagre. Sem nenhum dano. Não foi assim com o pastor Neto daqui também? Só que o dele foi isquemia. Quando ele teve, parou de irrigar sangue. Então ficou muita parte do cérebro dele 8 horas sem sangue. O meu foi inundado de sangue. Mas Deus fez o milagre. Sem deixar danos. Sem deixar danos. E aí, lá, Nabucodonosor ficou enlouquecido. Esse príncipe, eles são filhos do Deus Altíssimo. Nabucodonosor não gostava de Deus, viu? Nem queria saber nada com Deus. Mas aqui ele ficou assim, boquiaberto com o que Deus tinha feito. E os outros também. E ficavam falando, confere lá, vê se não está queimado. Diz que não está cheirando nem fumaça. Assim, as pessoas hoje estão precisando da evidência de Deus. É muito duro viver nesse mundo sem saber o que fazer. É muito duro depender de um governo para saber como é que vai ser a sua vida. Todos nós precisamos de Deus. E as pessoas precisam enxergar o milagre de Deus em nós. Você foi colocado nessa terra, você foi escolhido por Deus para refletir a glória de Deus. Não tenha medo do que Deus pode fazer na tua casa. Que às vezes você está tão seguro na sua zona de conforto que você não quer que Deus mexa naquilo. Não, tá bom assim, não precisa. Não, vamos ficar assim que está tudo muito bom. Estou indo de domingo lá na igreja, as coisas estão acontecendo lá em casa, vamos ficar tudo. Se eu ficar falando muito, o diabo já vai ficar nervoso, já vai mandar retaliação, já não sei o quê. Vamos ficar assim. Não é? Vocês pensam que a gente não atende aconselhamento assim? Ai, pastor, minha vida estava uma benção. Aí eu quis trabalhar para Deus, pronto. O diabo ficou nervoso comigo. Eu falei, devia estar, porque se você estava assim com ele, aí resolve brigar e sair de perto dele, fica nervoso. Perdi meu amigo. E acho que estava contando vantagem ainda. Mas Deus tem algo novo para você. Você não entrou aqui nesta noite por um acaso. Você pode achar que alguém te chamou aqui, mas quem te trouxe aqui foi Deus. E Ele vai fazer um milagre em ti. Então, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe o que aconteceu, gente? A visão do poder de Deus foi tremenda. A autoridade reconheceram, Nabucodonosor reconheceu também Deus e o povo foi alcançado. Houve um decreto dizendo, olha, que ninguém fale mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que o povo seja abençoado por esse Deus. E eles foram ali incitados a reconhecer e receber a Deus no coração. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É isso que Deus quer fazer no teu trabalho, onde Ele te colocou. É isso que Deus quer fazer na tua vizinhança. É isso que Deus tem para fazer. Nós moramos numa rua há mais de 10 anos e desde que nós mudamos para lá, nós temos uma luta contra o inferno tremenda. Duas casas, uma tinha um ponto de droga e a gente orou. E o Deus fez um milagre que a casa foi vendida com dívida, com coisa, sem papel, sem coisa, sem nada, e arrancada aquele monte de gente lá. Agora falta uma casa. Essa casa é mais adolescente e aquela meninada que só Jesus na casa. E aí tem época que parece que de propósito o diabo que eles resolvem fazer piquenique na nossa porta.
Aí, outro dia estava muito brava, brigando com Deus a respeito deles. E eu acho que eu vou jogar azeite na cabeça desses meninos. E que não sei o que, não sei o que. Deus falou para mim, eu vou te usar para falar para eles. Eu falei, mas eu já tenho tantos irmãos na igreja, todo mundo bonitinho. Vou falar para esses meninos, tudo drogadito aí na frente. Eu falei, mas amém. Aí hoje, depois de ter saído no hospital, eu fiquei 19 dias na UTI. E da UTI, gente, o médico chegou e falou, você pode ir embora para casa. Os enfermeiros, não pode. É protocolo do hospital, tem que ir para o coisa. Não, ela está bem. Aí eu falei para eles. Aí as outras falavam, essa aí é protegidinha mesmo. Aí nós fomos para casa, aqui passado no outro dia, estou lá em casa, adivinha quem vai fazer piquenique lá na porta? Eu falei, esse diabo, ele não está conformado com essa situação. Bom, faz uns dias que eu estou em casa, aí hoje eu chegando, aí a mãe de um dos meninos veio falar, Silene, está todo mundo triste, porque um dos meninos que estava aí na sua porta morreu. Morreu ontem à noite, de overdose em casa. Eu falei, está vendo? Não sabia se defender do anjo da morte, né? E aí pude falar para os meninos. Eu falei, esse é o fim da vida que vocês têm buscado. Aí eles ficam assim, tudo olhando, né, com aquela cara. Eu falei, para vocês ainda há tempo. E a mãe falou assim, pois é, a família do moço é crente. Estavam orando por ele, mas ele decidiu que ele não queria. E morreu. E eu falei para os meninos, e vocês? Que decisão vocês vão tomar? Falei, ufa, Jesus, mais um ticado já, né? Era para falar, eu já falei. Porque a gente tem que cumprir o propósito de Deus. Ele não nos coloca num lugar à toa. Sempre tem propósito. Sempre tem propósito. Então, se você crê no propósito de Deus na sua vida, se você crê que Deus tem algo especial para a tua casa, se você crê que Deus tem um chamado de operar milagres na sua vida, eu queria te convidar para ficar em pé. Mas é para quem crê, não pode ficar em pé só de embalo. Porque Deus quer ver a disposição do seu coração em servi-lo, em buscá-lo. De estar aberto para aquilo que Deus tem. Eu queria que apagassem as luzes, que você ficasse concentrado em você. Você não pensa naquele que não veio, você não pensa em quem está do seu lado. Agora é você e Deus. Você e Deus. Santo Espírito de Deus. Clamamos pela tua intervenção. Pedimos para que o seu toque, ó Deus, passe sobre a vida dos teus filhos. Em primeiro lugar, mostrando a área que o Senhor precisa trabalhar. Trazendo luz para os teus filhos, em que o Senhor precisa transformar. Nós pedimos em nome de Jesus, que o teu toque, que a tua unção e o teu poder recaiam sobre esse lugar. Deus, enche o lugar mesmo com os teus anjos. Os anjos de Deus entram nesse lugar e eles têm como umas ferramentas que parecem um buticão. É uma coisa daquelas, parecem de prata. E eles entram para operar o milagre de Deus. Para tirar angústia, para tirar falta de perdão. Trabalha mesmo, ó Deus, traz a lembrança, ó Deus, todo sentimento de tristeza, de depressão, que tem segurado a vida dos teus filhos. Traz, ó Deus, toda lembrança de amargura. Traz à mente, ó Deus, toda enfermidade na carne. Que tem impedido os teus filhos, ó Deus,
de crer na cura do Senhor, que tem limitado a ação de Deus. Ei, Shemas, Deus, nós pedimos para que um ambiente de fé, ó Deus, esteja presente aqui. Tira toda a incredulidade. Ei, Shemas, que a tua unção, que o teu operar, que as maravilhas, querido, abra a sua boca, entregue a Deus o teu problema, é hora, de operar e pedir a Deus um milagre, na sua vida, na sua casa, Deus está aqui, e Ele quer transformar, Ei, Shemas, Espírito Santo, Ele quer ter um particular contigo. Foi Ele que te trouxe aqui. Santo, Santo Deus, passeia, 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 passeia. Ei, Shemas, Santo, Santo Deus.